Olá, estamos iniciando um editorial com vozes espíritas que vai nos permitir refletir a respeito da revista espírita. O editorial se chama Um Tesouro Inestimável, conhecendo a revista espírita de Allan Kardec. Uma oportunidade para que a gente possa conhecer esse trabalho do nobre codificador. Neste artigo inicial, procurei abordar como é que surgiu a ideia da revista espírita e qual era o seu propósito. Kardec, após o lançamento de O Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, portanto, com o surgimento do Espiritismo, percebeu o crescimento rápido da ideia espírita. Havia uma grande procura pelo conhecimento, pelo Espiritismo, por aquilo que aquela nova religião estava trazendo para a humanidade. Estima-se que em 6 meses de espiritismo já havia 60 mil espíritas só em Paris. Portanto, pessoas que se interessavam por essa ideia cresciam ao longo da Europa, da América do Norte, da Ásia e de outros países também, em outros continentes, inclusive aqui no Brasil. E Kardec necessitava atender a esse movimento espírita inicial. Ele, antes de formalizar a revista espírita, ainda naquele momento de conjectura e de ideia, ele chega a consultar a espiritualidade superior através da médium Hermance Dufour, conforme está em Obras Póstumas, na segunda parte, no item A Revista Espírita, isto em novembro de 1857. E a espiritualidade superior dirá que a ideia é muito boa e que ele pudesse então criar este jornal. Kardec então amadurece a ideia e em janeiro de 1858 ele lança a Revista Espírita. Numa outra comunicação anterior ao lançamento da revista, os benfeitores dizem a ele que não bastava a ele escrever 1, 2 ou 10 obras e ficar em casa sossegado. Era necessário que ele, codificador, se mostrasse no conflito. Conflito aqui no sentido dos obstáculos, das adversidades que o Espiritismo sofreria. Então Kardec percebe que ele necessitava de um periódico, de um jornal mensal, para que ele pudesse defender o Espiritismo desses ataques gratuitos, levianos, muitos equivocados, distorcendo a ideia, o ensinamento espírita, mas também ele precisava atender ao movimento espírita inicial. Era natural que naquele primeiro momento, com a ideia espírita crescendo, surgissem dúvidas, questionamentos, e Kardec então precisava responder a estas dúvidas, precisava desenvolver temas dentro do espiritismo com mais espaço, com mais tempo, e isso ele pôde muito bem fazer na Revista Espírita. A Revista Espírita era de sua propriedade exclusiva, então ele diz que ali ele podia empenhar a opinião pessoal dele sem manchar o Espiritismo. A Revista Espírita é o contexto do Pentateuco de Kardec, o laboratório das ideias, porque Kardec muitas vezes lançava um tema na Revista Espírita e aguardava a repercussão dos homens, da espiritualidade superior, que muitas vezes vinham comunicações espirituais em grupos espíritas de outras localidades, de outros países,
às vezes da própria Sociedade Parisiense de Estudos Espírita, para que Kardec, então, atendendo ao controle universal do ensinamento espírita, ele pudesse aferir se aquele sistema estava adequado, se precisava de alguma ampliação, de alguma retificação. Então, a Revista Espírita é esse tesouro inestimável que Kardec manteve até a sua desencarnação. A Revista Espírita vai até abril de 1869. 136 jornais mensais. Uma revista com um conteúdo vasto. São em torno de 1.450 textos, artigos, comunicações espirituais. Ela é de um conteúdo impressionante. Ali, como ele diz, um dos propósitos, abordar variedades, temáticas atuais, lançar teorias novas. Então ali nós vamos encontrar textos, mensagens, comunicações sobre mediunidade, sobre obsessão, sobre reencarnação, suicídio, fenômenos espirituais, provas e expiações, temáticas doutrinárias como lei do progresso e outras. Nós vamos encontrar riquíssimas comunicações espirituais, trazendo lições impressionantes, como de Erasto, São Luís, Santo Agostinho, o Espírito de Verdade, Lamennais e tantos outros espíritos cujas comunicações ali estão. Muitos textos que estão nas obras básicas de Kardec, no Pentateuco de Kardec, primeiro foram publicados na Revista Espírita. Então, por isso dissemos que ali foi o contexto do Pentateuco de Kardec. Ali nós vamos ver mais Kardec, a sua pedagogia, a sua personalidade, a sua amorosidade, porque ele nunca respondeu ataque com ataque. Sempre com uma amorosidade, com uma educação e com um bom senso que sempre nos impressiona. A Revista Espírita, como ele diria, era a tribuna do Espiritismo, onde ele poderia discutir as ideias, mas sem disputar, porque Kardec deixará muito claro que não era a pretensão do Espiritismo impor a ideia espírita ou converter o próximo fazendo proselitismo. O compromisso era de divulgar a mensagem do Espiritismo, convidando o indivíduo a ser uma pessoa de bem. Então a gente nota essa amplitude da Revista Espírita, essa diversidade temática, como ele próprio nominou, um jornal de estudos psicológicos, porque estudaria a parte metafísica da criatura humana, ou seja, o elemento espiritual, na vida presente, o sentido da vida, e na vida futura, aquilo que nos aguarda após a nossa desencarnação. Então esse editorial irá trazer à tona para o movimento espírita a Revista Espírita tão esquecida, tão pouco utilizada na casa espírita, no estudo espírita, nas palestras espíritas. E a gente vinha notando isso e assumimos esse compromisso de estudar com profundidade, para poder apresentar em nossos artigos, em nossas palestras e agora nesse editorial através do Vozes Espíritas, onde por hora, mensalmente, chegaremos até você através de um artigo escrito e através de um vídeo, cronologicamente seguindo a Revista Espírita, mês a mês, ali mencionando qual o seu conteúdo e destacando um ou dois textos que mereçam um aprofundamento maior. Então fica aqui o convite para que vocês possam nos acompanhar nesse editorial, um tesouro inestimável, conhecendo a Revista Espírita. Nós vamos mergulhar por estas páginas abençoadas, maravilhosas, do nobre codificador e vamos nos enriquecer de muito conhecimento, de muito estudo, a fim de que possamos ter esta exata noção daquilo que o Espiritismo nos ensina e propõe para a nossa vida. Abençoada Revista Espírita.